Bem-vindos, pessoal, ao nosso jornal científico aqui da Apostila Falada. Hoje eu trago para nós aqui um assunto muito interessante. É um algoritmo, um estudo que foi feito, né, para você ajustar automaticamente as constantes P e D, né, de um controlador P e D convencional. Isso eu acabei trabalhando com esse assunto em começo de 2017, quando eu estava fazendo um projeto para uma empresa, onde eles gostariam de ter um controlador PID parametrizado de uma forma mais simples para os seus usuários, né? Que normalmente a grande complexidade de controladores PID está lá na capacidade do técnico que vai instalar o controlador acabar ajustando as constantes. Isso dá um trabalhão, inversores de frequência, controladores de temperatura, de pressão, de vazão para caldeira, enfim, isso costuma dar uma certa dor de cabeça. E aí eu fui procurado para isso, e eu sempre procuro me amparar no que há de mais atualizado no momento, eu e minha equipe, para que a gente possa entregar a melhor solução possível. E aí procurei dentro da grande editora Elsevier e no começo aqui esse trabalho foi disponibilizado em fevereiro de 2016, né? Eu estava trabalhando com isso em 2017 pelo Elsevier no seu jornal Applied Mathematics and Computation, né? Matemática e computação aplicada. E aí, caso você queira comprar esse material, é só você procurar por esse título e você vai pagar na editora 27,95 dólares, tá? Para ler esse trabalho aqui, que só aqui no nossa apostila falada, no nosso jornal científico, a gente traz para você. Então, fazendo aqui um breve resumo do trabalho, é uma equipe de cientistas conduzida ali pelo Dr. Sabir, da Universidade do Paquistão, e lá eles têm exatamente o problema de ficar totalmente dependentes de combustíveis fósseis. Eles gostariam de se ver libertos da dependência de combustíveis fósseis, então eles estão investindo em aproveitamento da energia solar. E aí, portanto, existe a grande preocupação em como fazer um seguidor perfeito da luz do Sol, né? Porque conforme o Sol vai mudando a sua posição ao longo do dia em relação ao nosso ponto de vista, né? Conforme a Terra vai girando, o Sol vai nascendo e vai se pondo. Como é que você faz uma placa de energia solar seguir o Sol da maneira mais otimizada possível, da forma mais eficiente possível e eficaz também, né? São coisas diferentes, eficaz e eficiência. E aí isso eu conto um outro dia. Mas vamos lá. Ele pesquisou, essa equipe pesquisou aqui algumas abordagens possíveis que poderiam fazer o ajuste automático do PID. A primeira é o Particle Swarm Optimization, que inclusive essa é uma técnica da qual eu me tornei muito íntimo durante o meu doutorado. Se você der uma buscada lá no teses.usp pela internet, você procurar minha tese de doutorado, você vai ver que no final, em apêndices, eu coloco um trabalho publicado sobre Particle Swarm Optimizations, uma nova abordagem desse tipo de inteligência, que nada mais é do que um algoritmo baseado na inteligência dos enxames, né? E aí, em específico, no Particle Swarm Optimization, ou PSO, como a gente costuma chamar, você tem, na verdade, um algoritmo que imita o comportamento social de insetos e animais como aves, em que eles vão em bandos, né, se aproximando do alvo. Né? Então, se você pensar numa abelha procurando um pote de mel, vamos dizer assim, se abelhas gostam de seguir mel, e eu uso a abelha porque a abelha vive um problema mais difícil do que a formiga, porque a formiga vive no 2D, né, na superfície, e a abelha vive em 3D, procurando o ótimo em 3 dimensões. Eu cheguei no meu doutorado a trabalhar com até 1000 dimensões em problemas abstratos, né? E aí, qual é o ponto? O ideal do ponto de vista de custo computacional, que é tempo de processamento e memória, você quer ter a menor quantidade possível de partículas, né? Que a gente chama de partícula, essas imitações aí, esses mimetismos de pequenos elementos como insetos ou aves, né? Então, você gostaria de ter o mínimo possível de partículas que
tenham algum tipo de comunicação e que atinjam o ponto ótimo de um universo multidimensional com a menor número de interações possível. Então essa que é a ideia. Ele faz isso, o PSO ele vai fazendo com que um enxame de partículas são pequenas entidades lá no seu algoritmo que você cria, que elas vão se aproximando do ótimo até convergir para o ponto melhor ou ótimo de um multiuniverso. É claro que existem problemas aí, porque é um algoritmo que emula de fato aí o comportamento social de aves e insetos. Tem muitos desafios e nós resolvemos alguns durante o meu doutorado. O Firefly Algorithm, que é o algoritmo vagalume, é exatamente baseado ali naquele pisca-pisca dos vagalumes para atrair presas. Então, esse esquema de mimetizar os vagalumes, ele é governado por esse conjunto de equações aqui que quem tiver interesse me manda um e-mail para o vip@pastilafalada, a gente pode conversar, se você tiver um interesse maior nisso. Mas ele busca exatamente otimizar, assim como os vagalumes, a otimizar a busca de presa. No caso, a presa, quando ele alcança a presa, é um mínimo erro encontrado, um ponto ótimo verificado. É isso que o algoritmo acaba interpretando para alcançar o mínimo possível de um erro ou a maximização de um resultado esperado. E também tem um algoritmo Google Search, Google Search Algorithm, né, na verdade, que é exatamente um algoritmo de busca baseado nas estratégias do passarinho, aquele cuco, né, que ele acaba meio que usando aí de outros ninhos para deixar seu ovinho ali sendo chocado, né? Então isso aí tem uma estratégia de otimização do Google também. Isso foi captado pelos matemáticos e transformado num algoritmo muito interessante. Então, os pesquisadores utilizaram e compararam esses três algoritmos, que são três algoritmos de otimização, ou três algoritmos otimizadores, para fazer aí o controle, a parametrização do PID. Então está aqui o esquema básico, exatamente isso, é como você fazer uma placa solar seguir o Sol nos dois eixos principais dele, né? Então aqui está a malha descrita, né? E aí, por exemplo, aqui você vai colocar para escrever dentro do controlador PID os algoritmos de inteligência de enxame. Então, ou vai ser o PSO, ou vai ser o Firefly, ou vai ser o Cuco. Então, em função daquele que melhor alcança, é uma competição entre algoritmos otimizadores para KP, KI e KD, para verificar qual que vai dar uma resposta mais rápida e precisa no PID. Né? Então, esse é um grande desafio aqui. Então, ele rodou isso primeiro com o PSO, viu o resultado do aproveitamento da energia solar. Depois ele fez com o Firefly e analisou o resultado do segmento do Sol. E depois ele fez com o Google, fez novamente o levantamento do aproveitamento da energia do Sol. E aí comparou os resultados e elegeu o melhor algoritmo para essa aplicação, né, que tem condições específicas. Não é que quem ganhou aqui é o melhor de todos, não. Para esse tipo de problema, o vencedor vai ser o mais recomendado para esse tipo de problema. Então está aqui o diagrama de bloco do DC, do motor DC, né, como que ele foi montado aqui, né? E aqui exatamente aqui um diagrama já mostrando quais são os principais parâmetros que foram utilizados. Esse daqui foi montado dentro do MATLAB, né? Esse diagrama aqui, mostrando todas as saídas aqui de velocidade, saída. Então ele modelou direitinho no MATLAB, fez a modelagem matemática de todo o processo. Aqui ele demonstrou o tempo de resposta de rotação livre, né, do motor DC, no qual ele fez os testes de limite para exatamente colocar as condições de contorno do problema. E aí ele começa a mostrar exatamente
as rodadas, né? Ele fez 100 rodadas, ele conta ao longo do trabalho, e você vê que o PSO ele apresenta um erro muito maior aqui, né? Um fitness value muito maior. O Firefly, que é o FFA, um erro menor, e o Google Search já começou de pequeno convergindo. Olha que interessante, o Google Search, aqui ele mostra, ele dá uma ampliada nisso aqui, já mostrou um resultado muito mais interessante. No tempo de conversão, né, a gente vê aqui que, novamente, o Google ele se aproximou muito mais rapidamente do 1 aqui para convergir para o, em termos de tornar o erro relativo, o 1 significa que ele atingiu o ótimo, né? Então foi muito interessante, novamente, o 1 aqui, o Google mostrou uma performance muito maior. E aí, como conclusões, exatamente ele mostra, né, que ele utilizou 100 rodadas independentes e que ele acaba verificando que todos os três apresentaram um resultado bastante importante, né, para esse trabalho. Em específico, o algoritmo Google apresentou uma convergência bastante importante, né, em relação ao PSO e ao Firefly, né? Então, esse foi o resultado, ele conseguiu mostrar que o algoritmo Cuckoo teve um comportamento superior a do que os outros dois tradicionais algoritmos de enxame, que é o PSO e o FFA, o Particle Swarm Optimization, e o Firefly Algorithm, né? Então, esse foi o problema resolvido por esses pesquisadores. E aí confesso que, inspirado nisso, eu criei uma nova variante de algoritmos PID também. Foi já patenteada e é do nosso domínio. Então, para você que quiser conversar do assunto, tem interesse, gosta disso, manda um e-mail para vip@apostilafalada.com. VIP se escreve com VIP. É VIP mesmo, tá bom? Valeu, pessoal. Um abração. Compartilhe o nosso vídeo, deixa seu like, estude bastante e a gente se vê nas aulas. Tchau, tchau!